falasse em superexploração do trabalho no Brasil. Quer dizer, aqui a classe trabalhadora, além de trabalhar longas jornadas de trabalho em ritmo intenso, diz o Rui Mauro, o custo de remuneração da força de trabalho é pago abaixo dos seus níveis necessários para a sobrevivência. E formou-se, digamos assim, uma classe trabalhadora sempre muito pautada pelos níveis de precarização. Bastaria dizer que o assalariamento da classe trabalhadora se deu a partir da abolição da escravatura. Os escravos foram libertos, deu-se a abolição, iniciou-se o assalariamento da classe trabalhadora, a formação do operariado, isso no final do século XIX para o início do século XX, mas as nossas classes dominantes são tão brancas, escravocratas e senhoriais, que elas recorreram ao trabalho assalariado imigrante, branco, italiano, alemão, espanhol, português, as migrações intensas, por exemplo, do Japão e depois do chinês, etc. E formou-se, digamos assim, uma classe trabalhadora sempre muito pautada pelos níveis de precarização. Num primeiro momento, né, os seus núcleos industriais começaram a se desenvolver em cidades como São Paulo, Rio e outras capitais. Uma massa trabalhadora urbana, rural, também começa a se desenvolver, especialmente nas fazendas do café, tá certo? Por exemplo, em Campinas, o primeiro assalariamento aqui que houve foi um experimento em meados do século XIX com italianos, né? E, ao mesmo tempo, uma classe trabalhadora, digamos, muito minoritária nesse primeiro período, vamos dizer assim, os inícios do século XX, no setor de serviços, muito minoritário. O que nós vimos ao longo do século XX foi a explosão do setor industrial, né, que fez com que o Brasil, especialmente a partir de Getúlio Vargas, 30 a 54, né, pegando o longo período Vargas, inclusive pulando aí o período que o Vargas esteve fora, que entre 46, 50, que o governo foi o Dutra, né? E especialmente durante a ditadura militar, né, houve um processo enorme de expansão industrial. Por exemplo, né, o ABC Paulista, setor de ponta da economia brasileira durante o milagre econômico da ditadura militar, o ABC Paulista ele se desenvolve inicialmente com Juscelino Kubitschek e tem o seu grande impulsão com a ditadura, quando Ford, Volkswagen, General Motors, etc., se esparramam no Brasil. Né? O que caracterizaria esta classe trabalhadora? Uma classe trabalhadora, né, que sofria uma intensidade da exploração do trabalho, uma forte exploração do trabalho, comparado com os outros países, especialmente os países centrais, né, que se caracterizava pelo aumento da chamada mais-valia absoluta, ou seja, prolongamento da jornada de trabalho, né? E aumento também da mais-valia relativa. Isto tipifica uma classe trabalhadora superexplorada. Por exemplo, enquanto nos países capitalistas centrais, né, podemos pegar Estados Unidos, mas especialmente Inglaterra, França, Alemanha e outros, né, a diminuição da jornada de trabalho era compensada pelo avanço tecnológico e pelo incremento e intensidade do trabalho, então diminuía-se a mais-valia absoluta e aumentava-se a mais-valia relativa. No Brasil, sempre que foi possível, né, ampliavam-se as duas dimensões da mais-valia, tanto a relativa quanto a absoluta. O que fez, inclusive, com que Rui Mauro, Florestan Fernandes, eu próprio na minha tese de doutorado, mas especialmente a grande contribuição pioneira aí foi do Rui Mauro, falasse em superexploração do trabalho no Brasil. Quer dizer, aqui a classe trabalhadora, além de trabalhar longas jornadas de trabalho em ritmo intenso, diz o Rui Mauro, o custo de remuneração da força de trabalho é pago abaixo dos seus níveis necessários para a sobrevivência. Este é o que caracteriza a nossa classe trabalhadora.